Tecnologia Educacional, Margarete Graneman Gesser. Nesta aula, vou mostrar como devemos proceder no momento de fazer uma entrevista para um trabalho escolar, levando em consideração o que é correto e o que não deve acontecer durante uma entrevista. Segundo as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, a coleta de dados é uma das etapas mais importantes da pesquisa. Dentre os métodos utilizados está a entrevista. Como devemos proceder no momento de fazer uma entrevista para um trabalho escolar? A entrevista representa uma técnica de coleta de dados na qual o pesquisador tem um contato mais direto com a pessoa, no sentido de se inteirar de suas opiniões acerca de um determinado assunto. Segundo Decker 2000, as entrevistas podem ser estruturadas, constituídas de perguntas definidas ou semi-estruturadas, permitindo uma maior liberdade ao pesquisador. Dessa forma, optando por uma ou outra. Alguns procedimentos se apresentam como indispensáveis. Para que todas as informações no momento da entrevista sejam devidamente colhidas, faz-se necessário um plano estratégico, que envolva aspectos como: a pessoa que será entrevistada tem de ser alguém que possui o conhecimento necessário, de modo a satisfazer as exigências vistas no bom sentido do pesquisador. Como, por exemplo, se eu quero saber sobre futebol, eu tenho que procurar alguém da área do futebol. Se eu quero saber algo sobre agricultura, eu tenho que procurar pesquisar um agricultor. As perguntas precisam ser previamente elaboradas, levando em consideração a ordem em que elas devem ocorrer durante a entrevista. Vânia Maria, do site brasilescola.com, diz que uma espécie de pré-teste funciona como um procedimento bastante eficaz. Para tanto, sugere-se que a entrevista seja feita primeiramente com outra pessoa, no intento de detectar o posicionamento crítico desse entrevistado, acerca dos pontos abordados, haja vista que sugestões de melhoria são sempre bem-vindas. E a data da entrevista deverá ser marcada com antecedência, e a situação na qual ela se realizará deve ser discreta. Não é bom deixar que o entrevistado fique esperando pela próxima pergunta. Por isso, é recomendável que as anotações sejam registradas na medida em que ele responde. Se decidir usar um gravador, lembre-se de pedir uma prévia autorização, haja vista que tal procedimento pode causar uma certa inibição. Seja gravar áudio ou filmar, sempre deve ter autorização com antecedência. A boa relação entre entrevistado e entrevistador é fator indispensável. Para tanto, procure não demonstrar insegurança ou admiração diante do entrevistado. Outro aspecto também de total relevância é a objetividade por parte do entrevistador. Assim sendo, procure ser o mais objetivo possível, com vistas a não tornar o procedimento cansativo ou longo demais. Para não deixar que o entrevistado se sinta falando sozinho, procure encorajá-lo durante as suas respostas, dando bastante atenção. Mesmo tendo utilizado um gravador de voz ou de vídeo, é sempre bom fazer o relatório o quanto antes, de modo a não deixar que nada passe em branco. Deixar o entrevistado à vontade, procurando mais ouvir do que falar,
e obter sua confiança são atitudes que só trarão benefícios. Manter-se o mais imparcial possível, procurando não emitir opiniões. Com certeza passará mais segurança e confiabilidade ao entrevistado. O planejamento, sem dúvida, representa o elemento norteador de todos aqueles que se debruçam rumo à busca de respostas para um determinado objeto de estudo. Assim, o pesquisador, após definir a temática a ser estudada, terá de traçar estratégias as quais lhe permitirão ir ao encontro de seus verdadeiros objetivos. Definir que meios serão utilizados para tal intento é necessário. Dessa forma, partindo do pressuposto de que a pesquisa científica se define como uma atividade voltada para o esclarecimento de situações-problema ou de novas descobertas, torna-se imprescindível definir os caminhos e formas que serão seguidos no decorrer do estudo. Quando vamos entrevistar alguém, precisamos chegar com respeito e com educação. Primeiro os cumprimentos e em seguida nos apresentamos, como por exemplo: Olá, tudo bem? Eu sou a professora Margarete. Trabalho numa escola municipal com a disciplina de Tecnologia Educacional. E contamos o motivo de nossa visita à pessoa a ser entrevistada, como por exemplo: estamos fazendo um estudo sobre a nossa escola, desde sua origem até os dias atuais, para conhecermos melhor nosso espaço educacional. Qual a origem desse nome? Já teve outros nomes? Quando ela foi criada? Qual faixa etária ela atendia na época de sua criação? Não esqueça que na hora da apresentação você deve falar o nome da pessoa a ser entrevistado. Exemplo: Bom dia, Sr. Jean. O senhor é o gestor dessa escola, que no momento estamos estudando. Gostaria de saber se o senhor está disposto a nos ajudar com algumas informações relacionadas a essa instituição? Lembrando o que não devemos falar durante a entrevista. Antes de tudo, evite perguntas muito básicas, ou seja, aquilo que você já sabe ou que você já está vendo sobre a mesma. Cuidado com a linguagem. Procure falar as palavras corretamente. Não enrole, seja objetivo. Não fale mal dos antecessores. Exemplo: diretores, professores ou pessoas que ali trabalhavam anteriormente. Evite falar demais sobre si mesmo. Fale só o necessário. Observe a linguagem corporal. Procure usá-los na medida certa. E aqui encerro mais uma aula, onde procurei passar um pouquinho de conhecimento sobre como devemos proceder no momento de fazer uma entrevista para um trabalho escolar com alunos de séries iniciais do ensino fundamental, na disciplina de Tecnologia Educacional. Obrigado e até a próxima!